agradecemos, nosso Pai, por estar concedendo a nós o privilégio de estarmos juntos esta noite para te adorar. O objetivo de nos reunirmos é te louvar, te exaltar, ler a sua palavra e meditar no que ela afirma. Mais uma vez imploramos o perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, por tudo aquilo que fizemos que não é do seu agrado. Verdade. Por algum olhar errado, por algum pensamento errado, pelas atitudes erradas. Lava-nos no teu sangue precioso. Aleluia! Ajude cada um de nós a glória a Deus! Assim seja, Senhor Jesus. Do que diz a sua santa e preciosa Amém, Senhor. palavra, porque a sua palavra é a verdade. Glória a Deus! Não há verdade a não ser na sua palavra. Por isso, grande Deus, unja nossos ouvidos, para que assim possamos ouvir com atenção. No nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te imploramos. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ler a Bíblia Sagrada no segundo livro das Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 18. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, do verso 22 ao verso 27. As sagradas letras dizem assim: agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Amém. Amém. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua santa e preciosa palavra lida mais uma vez nesta noite. Glória a Jesus. O Senhor é bom e é maravilhoso. Amém? Podeis assentar. Boa noite, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele possa continuar ajudando e abençoando a cada um de nós. Ele é o nosso ajudador. Amém, Senhor Jesus. É Ele
quem fortalece, quem dá ânimo e quem encoraja para que assim possamos avançar. As lutas vêm, mas se nós olharmos para o que Deus tem preparado para nós, então não existe nem lutas, porque a recompensa é muito grande e o galardão é para aquele que renunciar tudo aqui por Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. E acabou de chegar mais uma mensagem pregada pelo profeta de Deus, enviado para esta última era da igreja, foi impressa pela gráfica grande da Bíblia do Brasil, intitulada Pai, é chegada a hora. No final do culto você pegará a sua mensagem. Leia no Espírito que o profeta apresentou e você será abençoado, abençoada. Se lermos no Espírito que o profeta apresentou, aí você nunca vai se enredar com doutrinas erradas, nem com ismos. Porque para isso a mensagem veio, para ensinar cada um de nós a crer na Bíblia como ela é. Amém? E nessa mensagem, Pai, é chegada a hora, no parágrafo 8, o profeta diz assim: esse tempo no Antigo Testamento foi um tempo muito instável. O tempo do rei Acabe foi um tempo muito instável. Nós vamos meditar um pouquinho nesta noite sobre não seja instável. A palavra instável quer dizer aquele que não é estável, aquele que não tem segurança, aquele que não tem condições de permanência, aquele que não está firme, inconstante, volúvel, móvel, movediço, é o que a palavra instável quer dizer. E quanto melhor for o dicionário, mais ele vai explicar para você o significado da palavra instável. Por isso o profeta está dizendo aqui, esse tempo no Antigo Testamento foi um tempo muito instável. O tempo do rei Acabe foi uma hora difícil. O rei Acabe foi o pior rei de Israel. Por isso que o profeta diz que ele foi um tempo muito instável. E se você fizer um paralelo, uma comparação com o dia, com a hora na qual nós estamos vivendo, você vai ver que também nós estamos vivendo uma hora muito difícil, muito confusa, e é como diz o irmão Branda, ou você tem o Espírito Santo ou será enganado. Porque quem abre o nosso entendimento, quem nos guia, quem nos ilumina, é o Espírito Santo. É verdade.
Agora, Josafá era o rei de Judá naquele tempo. E Acabe era o rei de Israel. O reino estava dividido. Eles foram divididos. E em qualquer tempo, onde ou quando estamos divididos, podemos entrar em problemas. Por que é que a terra está cheia de problemas? O povo que se diz cristão, por que é cheio de problemas? Cada dia mais uma divisão, cada dia mais uma divisão, porque cada um quer apresentar o seu projeto. Cada divisão quer apresentar o seu plano. Cada divisão quer mostrar o seu caminho, enquanto nós sabemos que o caminho é Cristo. Amém. São João 14, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho, ele diz eu sou o caminho. Mas um olha de um jeito, o outro olha do outro jeito, e assim as coisas caminham desta maneira. Mas tudo isso é para ver, é o inimigo fazendo acontecer para você que é espiritual se perturbar. Mas se você for espiritual, você não vai se perturbar, porque você não é instável. Se você tem o Espírito Santo, então você é uma pessoa que está firme. Amém. Não é inconstante. Amém. É uma pessoa firme, não importa quem venha e fale. Você tem ouvido, sim. Se porventura você tiver que ouvir, mas você depois se lembre do que a palavra diz. Porque tem hora que você não quer ouvir e finda ouvindo. Às vezes até por conta de circunstância, você até ouve certas coisas que você não quer ouvir. Mas você não, se você é um cristão, você não é uma pessoa instável. Você é uma pessoa firme. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E em qualquer tempo, onde ou quando estamos divididos, podemos entrar em problemas. Devemos estar unidos e assim permanecermos. E essa união, é claro, essa união só devemos estarmos unidos se essa união for através da palavra. Se o padrão for a palavra. Amém? Amém. Amém. Não importa o quanto Deus nos ama. Sabemos que Deus nos ama, não ama? Amém. Deus nos ama. Onde foi que Ele me encontrou? Lá no lixo do pecado. Onde foi que Deus encontrou você? Eu e você. Deus nos encontrou nós lá no lixo, o pior lixo que existe, o lixo do pecado. Mas mesmo assim, Ele nos tirou dali. É verdade. Nos fez assentar em lugares celestiais. Aleluia. Por quê? Por que querer voltar para o lixo novamente? Não. Por isso que ele diz, voltando um pouquinho aqui, Josafá era um homem justo e um bom homem, o rei Josafá. Acabe não, o rei Acabe foi o pior de Israel. Mas o rei Josafá era um homem justo e um homem bom. Ele teve uma boa criação e muitos exemplos, o rei Josafá, como nós vivemos hoje. Ele viu seu pai Asa, o rei Asa, como foi que ele reinou sobre Israel. O rei Josafá era filho do rei Asa. Ele observou como foi que seu pai reinou. Você vê o que é ser uma pessoa equilibrada. Amém? Amém. Josafá viu seu pai Asa, que quando Asa servia ao Senhor, então Deus era com ele.
enquanto Asa, o rei Asa, servia ao Senhor, Deus era com ele. Se você observa, a Bíblia diz que o rei Asa foi reto diante de Deus. Lá no final, foi que ele deu uma escorregada e ele colheu o que semeou. Porque não fica sem colher, não. Ninguém pensa que vai ficar sem colher o que semeia. Você está entendendo? É verdade. E então o rei Josafá teve uma boa criação e muitos exemplos, como nós tivemos hoje. Ele viu seu pai Asa, que quando Asa servia ao Senhor, então Deus era com ele. Mas quando Asa deixou de servir ao Senhor e ficou obstinado, então Deus se apartou dele. Ora, observar no começo do rei de Asa, e o rei Asa foi reto aos olhos do Senhor. Lá, quase no final, ele se obstinou. O ser humano, quando você serve a Deus com cuidado, aí Deus abençoa você. Mas o ser humano tem a mania de quando Deus abençoa, ele fica obstinado. Pensa que é dono da situação, não precisa mais de Deus. E aí é onde acontecem os problemas. Deixa de ser humilde. Mas que Deus nos ajude. Amém. Para que tenhamos cuidado com este Deus tão bom e maravilhoso que nós temos. Amém? Amém. Então, não importa o quanto Deus nos ama e o quanto você ama ao Senhor. Quando você deixa de servir e adorar ao Senhor, então lembre-se, você estará procurando encrenca. Às vezes pensa que não está acontecendo nada, mas o profeta diz, olha, seus pecados estão esperando você lá na frente. É verdade. Quando você deixa de servir e adorar o Senhor, então lembre-se, você estará procurando encrenca. Porque Deus disse a Davi certa vez, tu és um homem segundo o meu coração. E então, quando Davi errou, Davi teve que colher o que plantou. Só é você olhar o Salmo 51 e você vê ali o quanto que Davi estava arrependido por ter feito o que fez. E ele nunca nos disse, Deus nunca nos disse que somos segundo o seu coração. Então nós certamente vamos ter que colher o que plantamos. Você está entendendo? Deus nunca disse a mim nem a você que eu e você, que nós somos segundo o coração dele. Nem somente a Davi. Não é verdade? É verdade. Somente a Davi. Davi, você é um homem segundo o meu coração. E a ninguém mais. E Davi, quando errou, não foi poupado. O Salmo 51 expressa o arrependimento dele. Mas não, milhões e milhões, Deus é bom, porque Deus é bom, e apronta, e apronta, e apronta, assim, não sabe o que é ser bom. Não sabe o que é ser bom. Mas durante esse tempo, o tempo do rei Acabe, durante aquele tempo do rei Asa teve uma doença em seus pés e ele morreu em consequência dela, porque ele não pediu ao Senhor por cura divina. Você observa que uma vez houve uma nação veio contra o rei Asa e ele pediu misericórdia a Deus e Deus fez com que ele ganhasse a batalha. Depois, ele abençoado, fortalecido, prosperou muito, tinha muito ouro, muita prata. Aí outra nação veio contra ele. Aí ele pegou o ouro que tinha, a prata, a riqueza que tinha, e ofereceu a um outro rei, e disse, venha se unir comigo, e vamos contra tal
Ou, aí Deus mandou um profeta na casa de Asa. Da outra vez, o profeta chegou lá e disse assim: daquela outra vez você suplicou a face de Deus por ajuda, Deus deu, desta vez você nem consultou a Deus. Deu lá uma repreensão e você observa que o rei Asa não gostou daquilo, puniu aquele profeta. Aí daí vem a doença nos pés e morreu daquilo. Oh Deus, parece que Deus não pode abençoar o ser humano. Fica logo orgulhoso e chato, eu fiz, eu faço. O que o ser humano faz muito é atrapalhar. Que Deus nos ajude a vivermos com decência para Ele. Amém? Mas Asa teve uma doença nos seus pés e ele morreu em consequência dela, porque ele não pediu ao Senhor por cura divina. Ele foi aos médicos sozinho. O profeta recomenda tanto, se você tem que ir ao médico, mas ore primeiro. Porque o médico não cura ninguém. Não cura ninguém. O médico engessa seu braço, mas quem cura é Deus. Só tem um curador. Isso é Deus. Amém, amém. Se o médico estudou e sabe fazer aquilo, quem deu sabedoria àquele médico foi Deus. Muitas vezes aquele médico é um ateu, mas a sabedoria que ele tem foi Deus que deu. Um dia ele vai saber. É verdade. Um dia ele vai saber que a sabedoria que ele teve aqui na terra foi Deus quem deu a ele. Mas ele foi aos médicos sozinho, o rei Asa. Ele não ia pedir ao Senhor, ele era muito teimoso. E ele chegou a um lugar onde ele começou a escutar algumas visões modernistas. E ele não cria, talvez, ou não cria que o Senhor curava. Então ele não consultou o Senhor nem nada sobre aquilo. E ele pensou: bem, meus médicos podem me ajudar. Não há necessidade de pedir a ninguém mais. Então a Bíblia diz que ele dormiu. Ele foi levado à tumba de seus pais e ali ele descansou. E agora Josafá, seu filho, crescendo para tomar seu lugar, tinha um bom fundamento para olhar, para ver que quando um homem anda para Deus e anda com Deus, Deus andará com um homem. Glória a Deus. Teve um bom fundamento. É verdade. E pôde olhar se meu pai, enquanto estava andando com Deus, tudo estava bem. Mas quando ele começou a querer andar sozinho, a coisa foi só desmoronando. Louvado seja Deus. Aleluia. Então é assim, quando esse mesmo indivíduo vira as portas para Deus, então Deus simplesmente deixa-o andar sozinho. E o ser humano andando sozinho só faz besteira. É problema a vida inteira. A companhia que nós devemos ter é o nosso Deus, ser guiado por Ele. E nós descobrimos que é uma coisa muito ruim quando temos que andar sozinhos. Eu nunca tento confiar em minha própria sabedoria, porque eu não tenho nenhuma. Estou tão feliz que não tenha mesmo. Se eu tivesse alguma, talvez eu tentasse confiar nela. Mas Deus teve por bem que eu não tivesse nenhuma. Então eu tenho que confiar nele. O profeta dizendo: como eu não tenho nenhuma sabedoria, então eu tenho que confiar em Deus. Amém, Jesus. Que coisa preciosa. E eu creio que seria bom se nós todos simplesmente tentássemos isso por um tempo. Você não acha? Não tomar nossas próprias ideias sobre as coisas, mas descansar solenemente no assim diz o Senhor. Verdade.
Não tente arrazoar isso, porque você não pode arrazoar. Não tente arrazoar o assim diz o Senhor. Não tente arrazoar a palavra do Senhor, porque você não pode arrazoar isso. Se você pudesse arrazoar e ver exatamente como vai ser, já não seria mais um ato de fé. Fé é o que você não vê, é o que você crê. Você não vê, mas algo dentro de você que vê. Há algo dentro de você que vê, e é Deus que está ali dentro. Glória a Jesus. É Deus que está dentro de você quem faz você ver. Por isso você caminha pela fé. E é Deus que está ali dentro, que vê sua própria palavra sendo manifestada. Mas você não poderia arrazoar isso. Não há como fazer isso. Deus nunca pode ser arrazoado, porque Ele está além da razão. Ele é Deus. E nós simplesmente tomamos o que Ele disse sobre isso e chamamos de verdade. Amém? Amém. Deus falou, é a verdade. Aleluia. Mas você sabe explicar? Não sei. Como é que você sabe que é a verdade? Algo dentro de mim diz que é a verdade. Aleluia. Glória a Aí Jesus. você não sabe explicar, você nunca viu. Se eu visse, não precisava ter fé. Quando você vê, não precisa ter mais fé. É Deus quem explica. Amém. Você não sabe nem explicar, mas você sabe que é assim. Você sabe que é dessa maneira. Algo diz a você que é assim, você descansa. E você não será uma pessoa instável. Você será uma pessoa firme. Nada move você. Graças a Deus. Oh, mas aconteceu isso com fulano, mas não lhe atinge. Mas o fulano tomou tal decisão, não atinge você. Porque você está naquilo que é perfeito. A palavra. Amém. É verdade. Há algo em você que faz você ter cuidado com o que a palavra diz. Há algo dentro de você. Enquanto que outros, tanto faz a palavra falar como não. Não faz diferença. Para você faz. Para você faz. Amém? Amém. Agora, nessa convenção hoje, enquanto ela está acontecendo e tendo este grande companheirismo, eu pensei um pouco, quem sabe, apenas umas poucas palavras como apresentar as pessoas, porque estou ciente de que a maioria de vocês aqui está muito adiante de mim quando se trata de falar das Escrituras. E eu sei que isso é certo. Há homens sentados aqui que, meu Deus, eu me sinto pequeno aqui. Mas vendo que estamos associados, eu gostaria de expor minha visão do que é e minha advertência àqueles que se recusam a andar no caminho de Deus, no qual Ele ordenou que andássemos. Você entendeu? Amém, Jesus. Eu gostaria de expor minha visão do que é e minha advertência àqueles que se recusam a andar no caminho de Deus. Se tem uma coisa horrível, é se recusar a andar no caminho de Deus. Isso é Hebreus capítulo 2 e outras escrituras. Como escaparemos nós? E minha advertência àqueles que se recusam a andar no caminho de Deus, no qual Ele ordenou que andássemos. Agora, durante esse tempo, Acabe era o rei de Israel, conforme a leitura que nós acabamos de ler. E ele era muito indiferente. Acabe era muito indiferente. Era um daqueles que recusava andar no caminho de Deus. Uma hora dizia que cria em Deus, outra hora
mandava matar os profetas. Você está entendendo? Ele era um daqueles. Nós temos pessoas desse jeito hoje, assim como Acabe era muito indiferente. Nós temos pessoas desse jeito hoje que eu chamaria de um tipo de crente fronteiriço, que recusar andar no caminho de Deus também, para certas pessoas, não é muita coisa para eles. Não, deixa para lá, deixa assim mesmo, deixa não. A maneira é a palavra. Não, mas isso não quer dizer nada, quer dizer muita coisa, porque não importa, torcer a palavra parece que não tem problema, mas só é você observar como foi que começou a doutrina dos nicolaítas. Lá no começo parecia uma coisa inofensiva, parecia que não fazia mal, porque era apenas um dito. Com o tempo, aquilo chegou a ser o que chegou, um mal terrível. E mesmo assim, é quando o ser humano fica indiferente para ele, como diz o irmão Brando. Por isso que ele diz aqui: minha advertência àqueles que recusam andar no caminho de Deus. Estou aqui para chamar a atenção daqueles que se recusam a andar no caminho de Deus. Porque quando o ser humano se recusa a andar no caminho de Deus, ele fica indiferente demais. Inventa coisa aqui, inventa coisa lá. Para ele o que importa é suas ideias, e assim sucessivamente. Você está entendendo? Você tem que saber que a coisa começa sorrateiramente. Não, e faz a coisa e eu posso fazer, você não faça. Não, se eu não posso fazer, ninguém pode. Você está entendendo? E a coisa vem sorrateiramente. E o profeta diz: nós temos pessoas desse jeito hoje, que eu chamaria de um tipo de crente fronteiriço. O crente fronteiriço é problemático demais, porque ele diz que está servindo a Deus também. Ele simplesmente vai para qualquer lado, onde o vento esteja soprando. O crente fronteiriço, ele vai para qualquer lado onde o vento está soprando, desde que esteja louvando a Deus. Para ele está tudo bem. Estando louvando a Deus, dizendo que Deus é bom, para ele está tudo bem. Esse é um crente fronteiriço. Ele não está atento ao que é dito, ao que é anunciado. Outro dia alguém disse que uma vez o irmão Brando dava um púlpito a uma pessoa lá para pregar, e um dia a igreja disse: irmão Brando, fulano de tal, o irmão fulano de tal pregou isso e isso. E o profeta disse: ele nunca mais pregará no meu púlpito. O irmão Brando era assim, porque a palavra é a palavra, e o povo diz que, e o profeta diz que o povo apega-se na palavra do pregador. O pregador se torna famoso e o que ele disser o povo crê. Enquanto o nosso dever é ouvir e olhar se está aqui. É verdade. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Mas o crente fronteiriço, ele simplesmente vai para qualquer lado onde o vento esteja soprando. Creio que hoje nós chamamos isso de recorrer missões. Era o nome que eles davam lá na América, esse tipo de gente. Recorrer missões. E simplesmente para qualquer lado onde o vento soprar, eles têm suas velas armadas para irem. A Bíblia não quer que sejamos assim. A Bíblia diz no profeta: não quer
que sejamos crentes fronteiriços. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus quer que sejamos firmes, inabaláveis, sempre abundantes, tendo nossas velas içadas na direção do Calvário. Verdade. Se o vento está soprando o contrário, há um jeito de mexer naquela vela ou navio e fazer o vento ir. Vindo diretamente em sua face, você navega na direção do vento. É a forma como você levanta a sua vela, é isso. E nós temos nosso comboio colocado na direção do Calvário. E não importa para que lado o vento esteja soprando, nós ainda estamos olhando para o Calvário. Amém? Amém. Não importa como o vento esteja soprando, É verdade. nós ainda estamos na direção do Calvário, porque vai existir sempre ventos contrários. Um sopra de uma maneira, outro sopra de outra maneira. Ventos contrários, ninguém pensa que vão faltar, eles vão se multiplicar. Um vem e diz uma coisa, o outro vem e diz outra coisa, o outro vem e diz outra coisa, mas se você se manter em direção ao Calvário, nenhum vento vai tirar você da estrada, nenhum vento vai tirar você do caminho. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Por isso, ele diz: não importa para que lado o vento esteja soprando, nós ainda estamos olhando para o Calvário, seja ele contrário ou seja o que for, nós ainda estamos colocados na direção do Calvário. Amém. Esse é o verdadeiro crente. E então nós não somos jogados por todo vento de doutrina. O verdadeiro crente não é jogado por todo vento de doutrina. É verdade. Não, mas você sabe, o fulano é assim e o outro é tão educado. Tem nada a ver com isso. Tais pessoas nunca aceitariam um profeta como João Batista, grosseiro, como Gombrana fala em tantas mensagens. O ser humano gosta de um lambido, de uma coisa manufaturada. O cristão não está atrás disso. O cristão está interessado no que esta palavra diz. Porque o profeta diz: o nosso couro tem que ser pelado, é aqui. É verdade. Não existe essa coisa de purgatório. Ó, morreu sem Cristo, está encerrado o assunto. Está encerrado o assunto. Você está entendendo? Amém. Então é isso, irmão. Esse é o verdadeiro crente. Ele continua posicionado. E nós não somos jogados por todo vento de doutrina. E isso entra e aquilo entra e isso acontece. Nós temos a rota de navegação que está na direção do Calvário. Os cristãos, os crentes, os que nasceram de novo. Aleluia. Amém? Aleluia. Eu penso que é isso que Deus quis dizer quando ele falou por meio de Judas ali e disse: nuvens sem chuva, estrelas errantes. Judas, irmão do Senhor, quando escreveu sua carta, que tem só um capítulo, ele falou de nuvens sem chuva, estrelas errantes. Quem são essas nuvens sem chuva? Quem são essas estrelas errantes? Crentes fronteiriços. Para qualquer lado que o vento soprar, ele vai. Para onde o vento empurra, ele vai. É verdade. Judas descreveu essa classe de gente no seu capítulo. Amém? Simplesmente vagando por aí. Isso não está certo. Nós não deveríamos fazer isso. Nós deveríamos simplesmente, quando um cristão é em primeiro lugar nascido no reino de Deus, veja só, quando um cristão é em primeiro lugar nascido no reino de Deus, sua afeição,
sua vida, todas as coisas são colocadas em Cristo. Amém, amém. E você adverte a alguém a mesma coisa. Olha, seja um cristão. Seja um cristão. A maneira é assim. Se você não nascer de novo, você está perdido. Sem importar o que as igrejas dizem, cada uma tem seus projetos, mas Deus enviou um profeta para dizer a mesma coisa que o Senhor Jesus disse a doutor Nicodemos, porque Nicodemos tinha uma alma que precisava ser salva, como eu tenho, como você tem. Amém. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Sim, Senhor. Então, se ele é um povo inteligente, se aquela pessoa diz que é um cristão, mas é um povo inteligente, se você não cuidar, ele vai colocar tudo na educação e vai partir para a frieza, formalidade e indiferença e tudo mais. Se ele é um pouco inteligente, vai aplicar tudo na educação, vai querer trabalhar na mente das pessoas, e apresenta isso, e apresenta aquilo, e apresenta isso, e apresenta aquilo, alguma teologia, ou alguma grande interpretação de palavras gregas. Isso é o que mais tem acontecido. É o que mais tem acontecido. O profeta diz: eu conheci um homem aqui há algum tempo, e ele disse: eu aprendi uma palavra grega. Eu estive nisso por 5 anos, tentando aprender o verdadeiro significado dessa palavra grega. 5 anos estudando uma palavra. Vê o que é o homem. Vê aonde a sabedoria humana leva o homem. Disse: Billy, quando eu descobri, é uma bênção. Quando eu descobri o significado daquela palavra grega, é uma bênção. Eu disse: você passou 5 anos aprendendo uma palavra grega? Ele disse: sim. O profeta disse: nesses 5 anos, pela graça de Deus, eu ganhei 500 milhões de almas para Cristo. Amém. Sem conhecer nenhuma palavra grega. Aleluia. Graças a Deus. Não é o que você conhece, é quem você conhece. Aleluia. Conhecê-lo é vida. Amém. Conhecer o Senhor Jesus Cristo é vida. Você vê aquela mulher samaritana no poço de Jacó? Enquanto ela olhava para aquele homem como um judeu, porque ele nunca colocou uma indumentária sacerdotal, ele se vestiu sempre como um judeu comum, e ela só via que ele era um judeu, e foi conversando, até que ele captou o espírito dela, e daí a pouco disse toda a vida dela, e ela disse: eu vejo que tu és o profeta. Quando ela conheceu que aquele homem era Jeová em forma humana, os dias de prostituição cessaram para aquela mulher. Verdade. Por isso o profeta diz: conhecê-lo é vida. Amém. E quando você conhece esse Jesus Cristo, suas ideias você joga lá no saco do lixo. Teologia, invenção humana, você se mantém longe dessas coisas. Você só quer Cristo guiando você. Glória. Você só quer Ele na sua vida. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Santo é o seu nome. Conhecê-lo é vida. E nós gastamos tanto tempo nessas coisas que são tolices. Apenas eu não quero dizer tolices, mas que não nos fazem nenhum bem. Quando você conhece, que bem
faz? Nenhum. Então você poderia muito bem conhecê-lo. E então, se ele se torna esta pessoa que está centrada em Cristo, quando o ser humano se torna esta pessoa que está centrada em Cristo, aquela pessoa educada, estudada, cheia de ideias, sabe se expressar e convencer. Quando ele se torna esta pessoa que está centrada em Cristo, se ele é um pouco nervoso ou emotivo, se você não observar esse indivíduo, ele vai desviar para esse lado do fanatismo. E ele se tornará um regular. Para todo lado que o vento soprar, ali vai ele. Para todo lado de onde o barulho vier, bem, ali ele irá atrás disso. Mas você não quer isso. Você que nasceu de novo. Você que conhece Ele, não quer isso. Um é tão contrário quanto o outro. O fanatismo é tão contrário como a outra coisa. Tem uns que com tudo no mundo grita, chora, cai, rola no chão. Tudo bem, sendo o Espírito Santo está bom demais. Agora, eu quero ver você depois de tudo. Quero ver você amanhã no seu trabalho, na sua casa. Porque na hora do fundo caem, choram, gritam, caem pelo chão, rolam pelo chão, choram por aí. Isso é o Espírito Santo? Bom, eu não sei se é. Eu sei que o Espírito Santo pode fazer isso. Fazer alguém chorar, correr, cantar, gritar. O Espírito Santo pode fazer isso. Falar em língua, profetizar, pregar. Tudo isso que o Espírito Santo faz. Agora, o profeta diz: não pule mais alto do que o que você vive. Amém? Deixa passar a coisa e depois está na igreja, lá, um movimento, um avivamento, o fogo caindo, e corre para lá, e grita para cá, e chora, e tanta inspiração, mas no outro dia, pisa no pé dele, chama a atenção dele, diga que ele está errado, diga que ela está errada, e veja a reação. Se for o Espírito Santo, oh, precioso irmão, eu estou errado, mas onde é que eu estou errado? Ele quer saber onde é que ele está errado. Ela quer saber onde ela está errada. Se for o Espírito Santo, se não for, se aborreça logo com você. Alega logo a razão, motivo, por isso, por aquilo, com que Deus não tem satisfação para dar razão. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Mas um é tão contrário quanto o outro. Mas nós queremos estar centrados, Cristo e ali sozinho. Amém? Aleluia! O que importa é que estejamos centrados em Cristo. Olhe para o Cordeiro de Deus, olhe e viva. Aleluia! Porque você estando centrado nele mesmo, o fanatismo não vai mexer com você. Você nem vai ter fanatismo por coisas que não convêm, e também você não vai ser aquele extremista não, porque tem um que sai do extremo e cai do outro pior. Então Josafá viu quando seu pai olhou para Deus, que Deus o abençoou. Ele observou isso. E ele viu que Acabe se afastou de Deus, porque sua esposa não quis que ele fosse à igreja na quarta-feira à noite, e assim por diante. Aí ele viu quanto que Josafá viu o pai dele, o quanto que ele serviu a Deus, e o quanto que Deus o abençoou.
e viu que o rei Acabe se afastou de Deus. A esposa dizia: o que é que você vai ver na igreja? Aquilo não serve de nada. Por que ele foi o pior rei de Israel? O cara da esposa. Ele era um crente fronteiriço. Está entendendo? Era um crente fronteiriço. Para começar, foi se casar com uma pagã. Ele, israelita, foi se casar com uma pagã. E quantos que se derrotam? Porque o casamento para muitos é uma derrota. Por quê? Antes de casar, não consulta Deus. Vai por alguma beleza física ou alguma coisa aí que faz pensar que é Deus sem ser. Depois vem a colheita. Depois vem os problemas. Você está entendendo? Depois, não sabia, não consultou. Não consultou a Deus, como o profeta diz. Somos apressados demais. Aí depois vamos escolher os problemas. Depois vem a colheita terrível. E aquele rei Acabe se afastou de Deus porque sua esposa não quis que ele fosse à igreja na quarta-feira à noite e assim por diante. Você sabe. Então eles descobriram que ele tinha se tornado um morno, um sem personalidade, chutado para lá e para cá. Você sabe, creio que se eu não cresce em Cristo, eu estaria firmemente contra ele. O profeta diz: se eu não cresce em Cristo, eu estaria firmemente contra Cristo. É muito melhor para Deus. Ou você é por Deus ou contra Deus. Não adianta ser crente fronteiriço. Ele não aceita. É uma expressão muito forte que o profeta faz nessa mensagem. Você está entendendo? Creio que se eu não crescer em Cristo, eu estaria firmemente contra ele. E creio que se eu fosse me expressar e em meu coração eu estivesse contra ele e não cresce nele, se eu me colocasse contra ele, ele me respeitaria mais do que se eu fosse um sem personalidade jogado para lá e para cá e do exército. Se eu fosse contra Cristo, diz o profeta, Cristo me respeitaria muito mais do que um crente fronteiriço, do que um crente que fica sendo jogado para cá e para lá. Você quer ver um exemplo? Como Deus respeita o ateu muito mais do que o crente fronteiriço? Vou citar um exemplo. Lembra do fazendeiro ateu? A história do profeta conta? Muitas mensagens já passou por nossas mãos, mais de 3 que ele conta aquela história. Ele ia caçar e não encontrou esquilo, e o irmão disse: tem uma fazenda ali, muito grande, lá dá para a gente caçar, mas o dono dele, ele é infiel, ele é incrédulo, ele é ateu, eu conheço ele. Aí o irmão Bruno disse: então vamos lá. Foram. Quando viu chegando, aí tinham 2 homens sentados assim. Aí o irmão disse: olha, irmão, não, é aquele irmão tal, aquele é tal, e o fazendeiro é aquele lá. Aí o irmão desceu do carro e foi falar com ele. Pessoal, olha, eu queria caçar na sua fazenda, o senhor permite? Quem é você? Eu sou o Wood, eu sou filho de fulano de tal Wood, Gil Wood, eu sou filho de fulano de tal Wood. Ah, conheço ele e tal. Que Wood você é? Aí saiu conversando. Ah, seu pai, um homem honesto. Aí foi conversando. Não, pode casar à vontade aí. Disse: mas eu estou ali com o meu pastor. Ele pode casar também? Você quer dizer que passou para isso? Você passou para isso?
Para ir caçar tem que andar com um pastor. Aí o irmão Branda saiu do carro e disse: agora eu vou conversar com ele. Aí começou a conversar com ele. Numa mensagem o profeta disse que ele disse assim, aquele ateu disse assim: vocês estão falando para a árvore, latindo para a árvore errada. Chamou o irmão Branda de cachorro, não chamou? Quem lata é cachorro. O Branda disse assim: o senhor tem razão. O Branda era assim, né? O senhor tem razão. O Branda disse: você tem razão de ser ateu. Isso é claro. Com o comportamento do povo que se diz que é cristão, o ateu fica mais ateu. O comportamento do povo que diz que é religioso, que diz que é cristão, que diz que vai para o céu, o ateu diz: ah, tá. Eu não vejo nada aí como essa Bíblia diz. Que essa Bíblia diz uma coisa, vocês vivem de outra coisa. Esta Bíblia diz que ela não pode cortar o cabelo. E vocês cortam, diz que Deus só quer o coração, não sei mais o que e tal. O profeta disse: não, você tem razão. E foi conversando, e foi conversando, e foi conversando. Aí ele: olha, você sabe, há 2 anos atrás houve uma reunião ali, num lugarzinho chamado Acton. Mas fizeram uma zoada tão grande por lá, um barulho tão grande por lá, que eu pensei que era um exército da salvação. Uma denominação chamada Exército da Salvação. Eles são muito barulhentos. Paulo, sempre o Espírito Santo não tem problema. Agora, barulho sem Espírito Santo não adianta nada. Mas só tem que naquela noite, tem uma senhora aí, muito doente. Fazia 2 anos que vinha doente, só piorando, e o médico mandou para morrer em casa. Olha, o médico disse: olha, ela só vai viver essa noite. Mas naquela noite, e aquele homem, ele era um ateu, mas ele era bom. Pode olhar todas as mensagens, o profeta disse que ele ia buscar ela lá na carroça, lá onde ela morava, e trazia, botava no carro, levava para o médico, trazia. Você vê que ele era bom, que era um ateu. Você está entendendo? Verdade. Ele disse: olha, naquela noite, a irmã dela foi para aquele culto lá. A irmã dela pegou um lenço, botou na bolsa, levou para o culto. E lá na hora da pregação, o pregador disse assim, porque aquilo, a irmã, por certo, contou para o ateu, não, o que aconteceu, porque ele ficou sabendo. Amém? Amém. Aí disse assim: olha, e aquele pregador disse assim, na hora da pregação, depois da pregação, diz: você que está com sua irmã morrendo, e o médico disse que levasse para casa, que ela ia morrer, só ia ver essa noite. Então, você trouxe aquele lenço de cordal para eu orar por ele, e você levava de volta e colocaria sobre a sua irmã, e você crê que ela seria curada. Olha, quando você chegar em casa, pegue esse lenço e coloque sobre sua irmã, que ela será curada. Isso é assim, diz o Senhor. Aleluia. E aquela irmã veio, terminou o culto, veio, botou o lenço sobre a irmã dela. E no outro dia eu fui lá, mas minha esposa, acho que ela já morreu, vamos lá, providenciar o sepultamento. Quando eu cheguei lá, ela estava fazendo comida, já tinha comido, estava fazendo comida, estava boa. Amém.